Bem-vindos! É muito bom ter todo mundo aqui para mais uma análise. Sabiam que existe um campo de energia que flui através de todas as coisas vivas, unindo nosso mundo? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Uma verdadeira jornada épica para entender como a natureza se sustenta, o motor invisível da vida e como essa energia viaja pelos nossos ecossistemas. Vamos embarcar nessa aventura? Seção 1. A origem da energia. É realmente fascinante parar para pensar. De onde será que vem a energia de todos os seres vivos? Pensa bem, cada folha que cresce, cada predador ali na espreita, todos dependem de uma fonte essencial de combustível. Assim como uma nave estelar precisa de energia para cruzar o espaço, absolutamente todos os organismos vivos têm essa necessidade básica de se alimentar para manter os motores biológicos funcionando. E a resposta brilhante para essa questão está literalmente bem acima das nossas cabeças. O lado luminoso dessa história é o nosso Sol. Ele é quem entrega aquela energia fundamental para as plantas e essa energia é então repassada aos animais. Ou seja, o Sol é a grande origem de todo esse poder incrível. Sem ele, a engrenagem vital do nosso planeta simplesmente pararia. Um verdadeiro colapso no sistema. Entrando agora na seção 2, a cadeia alimentar. Bom, para entender isso, vamos pensar numa fila. Uma cadeia alimentar é basicamente uma fila perfeitamente organizada que mostra exatamente quem serve de alimento para quem no meio ambiente. É uma forma fantástica de visualizar a natureza operando como se fosse uma rota direta pelo hiperespaço. Um fluxo contínuo, retinho, de transferência de energia de um ser vivo para o outro. Avançando para a seção 3, os 3 grupos principais. Dentro dessa estrutura básica que mantém o mundo girando, existem 3 facções ecológicas muito, mas muito importantes: os produtores, os consumidores e os decompositores. Cada um desses grupos tem uma missão indispensável para garantir a sobrevivência de todo o ecossistema. Vamos quebrar isso em partes e entender o papel de cada um. Começando pelos produtores, que são as plantas e as algas. Olha, elas são verdadeiras fábricas naturais. Elas dominam o poder de criar o próprio alimento, usando diretamente a luz do sol, através daquele processo super famoso, a fotossíntese. E é exatamente por capturarem essa energia bruta que os produtores sempre iniciam a cadeia alimentar. Eles dão aquele pontapé inicial indispensável. Legal, mas como essa energia viaja adiante? Aí entram em cena os consumidores. Os animais não conseguem produzir o próprio alimento, certo? Então, eles precisam consumir outros seres vivos. Quem come a planta, tipo um coelho, é o herbívoro. Quem caça, como um sapo capturando um inseto, é o carnívoro. A regra de sobrevivência aqui é super clara. Se não consegue produzir, precisa consumir. E para fechar esse ciclo com chave de ouro, temos os decompositores. Eles são frequentemente chamados de os faxineiros da natureza. Fungos e bactérias agem como os verdadeiros catadores de sucata do nosso ecossistema. Pensa bem, quando um ser vivo morre, a energia dele não simplesmente some no ar. Esses trabalhadores incansáveis desmancham os restos e reciclam os nutrientes de volta para o solo, deixando tudo pronto para alimentar novas plantas. Colocando tudo isso num mapa, a gente vê uma jornada perfeitamente ordenada. A planta domina o passo 1. Daí vem o grilo e consome a planta no passo 2. O sapo entra logo em seguida, no passo 3, consumindo o grilo. E lá no final da linha, os fungos completam a missão no passo 4. É um exemplo impecável de como a natureza pode operar em linha reta. Seção 4. A teia alimentar. Mais calma, porque a verdadeira história da vida selvagem reserva uma grande reviravolta. A gente precisa ser realista. Na natureza, as coisas definitivamente não formam uma linha reta e perfeitinha. O negócio é bem mais imprevisível. Um sapo não vai ficar ali esperando cair só grilo do céu. Se aparecer uma mosca, ela vira banquete na hora. E a cobra que caça o sapo pode muito bem decidir capturar um rato que passou dando sopa. É uma luta constante pela sobrevivência, com um cardápio super variado. E é exatamente todo esse caos maravilhosamente interconectado que gera a teia alimentar. Pensa nela como uma vasta mistura de várias cadeias operando todas ao mesmo tempo. Essa rede gigantesca, cheia de setas apontando para todos os lados, parece até um mapa estelar complexo. Ela mostra que um animal tem múltiplas fontes de alimento e, ao mesmo tempo, pode ser o alvo de vários predadores diferentes dentro desse imenso império natural. Só para a gente bater o martelo nessa diferença. De um lado, temos aquela visão mais micro e simplificada, a cadeia alimentar, que é uma rota única e focada apenas no quem come quem.
Do outro lado, o cenário macro e caótico, a teia alimentar, que é uma rede absurdamente complexa onde os seres vivos interagem com uma infinidade de opções e perigos. Entender essas duas dinâmicas é absolutamente crucial para compreender o todo. E assim chegamos à seção 5, o equilíbrio da natureza. No final das contas, todo esse mecanismo intrincado serve a um propósito muito monumental: trazer o tão necessário equilíbrio ao sistema. Aquele fluxo constante de energia, que começa lá atrás com a luz do Sol e circula por toda essa enorme teia de criaturas, é o que realmente mantém o nosso planeta vivo. É uma harmonia simplesmente magistral, uma força viva e pulsante, onde a existência de um ser garante o futuro do outro. E para amarrar tudo isso, fica aqui uma reflexão provocativa. Ao percebermos quão profundamente conectada é toda essa complexa galáxia de seres vivos, a gente não pode deixar de se perguntar o que acontece com esse delicado equilíbrio se apenas uma única dessas conexões vitais for quebrada. É algo que nos convida a pensar sobre a fragilidade da força da natureza e, claro, qual é o nosso papel dentro de tudo isso. Até a próxima!